Enquanto aguardamos dias melhores, o momento é de reflexão sobre tudo o que aconteceu no mundo e ainda vem acontecendo em relação ao Covid-19. E uma maneira de refletirmos a esse respeito é reavaliando, repensando, lendo, sabendo mais sobre o que aconteceu. Livros como este são fundamentais para a gente entender o que aconteceu e o que ainda está acontecendo. Patrícia Xavier do Nascimento, Enfermagem em Apuros em um ano de Covid-19. Prazer te receber aqui, Patrícia. É um prazer para mim também, Evandro, estar aqui com vocês. Agradecer a oportunidade também. Patrícia, técnica em enfermagem e da linha de frente. Eu imagino que quando surgiu a ideia do projeto, você deve estar pensando, vou relatar algo que aconteceu. Mas, na verdade, esse é o registro de parte do que aconteceu e ainda vem acontecendo, não é isso? Não, com certeza. É um livro que eu quis abordar as próprias vivências mesmo da enfermagem, portas adentro de uma UTI adulta. Então, imagina a loucura para a população como um todo, já, né, quando falaram Covid, agora imagina para nós profissionais que tínhamos que lidar de frente com isso. Então, foi algo bem traumático, mas algo que nós aprendemos muito, nos fortalecemos tanto profissionalmente como pessoa também. Patrícia, como é que foram os primeiros momentos, os primeiros casos? Assim, olha, eu trabalho aqui, chegou o primeiro, esse é o primeiro caso de Covid. Como é que foi isso para vocês? Porque até então a gente não sabia muito sobre a doença, né? Não sabia, ninguém sabia, né? E, na verdade, todos nós assustamos muito. Quando começou a falar os primeiros rumores, os primeiros casos, né, de pacientes com Covid, até mesmo aqui na nossa cidade, então todos nós, a gente ficou com medo mesmo, né? A realidade foi essa, né? A gente sempre tem medo daquilo que não é conhecido. Exatamente. E não tinha tanto preparo, né, Evandro? Hoje em dia a gente, né, temos mais materiais para poder trabalhar com os pacientes, né? Temos capotes impermeáveis, né? E não tínhamos tantos materiais e também não tínhamos treinamento para como lidar com aquele paciente. Então, hoje em dia, é nos ofertado mais formas de tratar bem o paciente sem nos contaminar. E na época, não. Então, foi assim um desespero total no início, mas fomos caminhando. Mas te comoveu em relação a esses pacientes de Covid? Então, o que mais me marcou nesse período da pandemia foi quando as gestantes, né, se adentravam no CTI. Porque no início a chance de sobrevida, né, tanto dela quanto da criança, era, bem dizer, a zero. A maioria morriam mesmo, né, tanto a mãe quanto a criança. Então as primeiras gestantes, né, que vinham e internavam com a gente no CTI, era muito traumático a parte que saía com ela ali do CTI, a gente sabia que já ia para o bloco cirúrgico, já para tirar o neném. E a gente sabia que nenhum dos dois, no fundo, a gente sabia que não ia dar muito certo. A torcida era grande, mas infelizmente não era isso que acontecia. Foi um, dois casos ou foram muitos? Foram muitos. Eu imagino quando a gente pensa isso em termos de mundo, principalmente, né? Muitos casos, muitos mesmo. Muito que nós vimos lá na UTI adulta. Era raro uma gestante chegar, adentrar, ficar internada e permanecer e sair viva. Dali era muito difícil. Outro relato também, quando eu estava trabalhando em outra instituição, eu trabalhava no plantão noturno e isso mexeu muito não só comigo, mas com toda a equipe, né? Era 13 boxes, né? Cada box era um paciente e nessa noite, né, que nós estávamos trabalhando, nós perdemos 7 pacientes. Isso só no nosso bloco. Ali de 13 nós perdemos 7. Divinópolis. Divinópolis, estamos falando da nossa realidade. Então, assim, enquanto um paciente estava parando aqui, outra equipe já estava aqui, a gente teve que chamar apoio dos outros setores. Então, esse dia eu falei assim, não, poxa, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo? A gente se sentia perdido, a gente sabia que a gente tinha que salvar as vidas ali, mas a gente sabia que aquilo ali ia marcar. E foi assim, uma das coisas que mais me motivou também a ser colocado no livro e trazer para a realidade mesmo das pessoas que não sabem que isso realmente aconteceu. O livro vem em crônicas, não é isso? Sim. Sim. Como é que foi esse processo de escrever, de buscar, de falar? É um desabafo?
Com certeza é um desabafo. Eu sempre amei a escrita, a leitura, sempre amei mesmo a escrita como uma forma de terapia. E principalmente vivendo, né, debaixo dessa tempestade que é esse período de pandemia, então isso foi surgindo as ideias, né, de colocar mesmo tudo no papel, a realidade nua e crua, sem rodeios, sem vírus. O livro, vírgulas. ele é de um período específico? É do começo da pandemia até que momento? Ele já engloba a vacinação? Como que é? Sim, eu retrato ele desde o início, né, da pandemia, as minhas vivências, a parte também que eu também tive Covid, o ano passado, nessa época, né, eu tive Covid também, fiquei muito mal, relato essa parte, e também relato bem ao final dele o início das vacinas também. Então, tenho, né, como plano fazer o segundo volume dele para falar mais a respeito da vacinação e a realidade nossa como está no momento também. Quando você escrevia, qual que era o processo? De vez em quando, a cada dia você chegava em casa, queria contar alguma coisa, como é que foi isso? Então, todo dia que eu chegava dos plantões, era um momento que eu pegava já meu notebook, já começava ali a escrever, relatar, e aquelas partes que mais me motivavam, que fala assim, não, poxa, isso aqui mexeu comigo, eu já escrevia alguma coisinha ali nas notas do celular, ou então no rascunho, colocava dentro do bolso e chegava em casa e montava ali um texto em cima, né, e montava mais um subtítulo do livro. É um retrato, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu abri a entrevista falando sobre isso. O agora, mas para o futuro, para a gente entender, para o bem ou para o mal, nós estamos vivendo um momento histórico. E histórico não quer dizer que seja bem ou mal, né? É um momento histórico que a gente espera que daqui a 10, 15, 20 anos seja lembrado e principalmente sirva de referência para a gente aprender a lidar com situações como essa, né? E é justamente esses materiais que estão sendo produzidos, livros, estudos, que vai lá na frente ajudar nesse tipo de coisa, né? Com certeza, todo registro histórico, né, ele tem como fundo isso mesmo, manter viva aquela realidade. Não que a gente queira, né, que volte a pandemia, nada disso. É algo para a gente tirar de base mesmo, né? São coisas marcantes, realmente marcaram, né? Até Daniel ali, né, da Boutique do Livro, ele mesmo falou isso comigo, falou assim, poxa, Patrícia, até hoje não teve um livro com um relato tão vívido daquilo que é realmente a pandemia. A gente vê vários livros escritos, né? Eu recebi como um elogio que me agregou muito. Ele falou assim, não, o seu livro é um registro histórico da nossa vivência, do nosso agora. E isso vai ficar para os nossos filhos, netos, vai ficar para o registro. Tem um público específico esse livro? Ele é destinado ao profissional de saúde que trabalhou? Ele é destinado a quem teve Covid, viveu isso, a quem não teve? Ou ele tem uma abrangência geral? Ele tem uma abrangência muito grande, porque só de falar Covid, então todo mundo já está a par, né? Eu tenho uma sobrinha de 8 anos, ela já leu o meu livro todo, apesar de ser um livro assim um pouquinho até pesado, né, para a idade dela, em questão de falar sobre relatos tão vívidos mesmo, tão chocantes, né? Mas tem uma leva, né, de pessoas que podem estar lendo, né? Tanto as pessoas que já adquiriram Covid, que passaram por perdas, né, de entes queridos pela Covid, então é um público abrangente em geral e também especial, levando em questão um oferecimento mesmo, uma parabenização para todos os profissionais da área da saúde, né, que trabalharam e que estão trabalhando ainda na linha de frente e que têm que enfrentar, né? Enfermagem a apuros em um ano de Covid, eu acho que tem muito a ver com isso. O seu livro está na área de enfermagem, que é a sua área, mas é bem mais amplo, né? Foi uma legião aí de pessoas que, da linha de frente, que de alguma maneira estavam ali colocando trabalho em prol dos demais. Sim, com certeza, porque a maioria das profissões poderiam fazer seu trabalho home office, ficar dentro de casa, né, dar um tempo do serviço e depois a economia começar a caminhar. Nós não. Nós, os policiais, né, os jornalistas, né, então assim, são aqueles que deveriam sim sair de casa sem medo, enfrentar, com medo ou não, é colocar o medo ali no bolso e seguir, e ir em frente. Patrícia, não tem como a gente falar do livro, falar do trabalho, sem
entrar numa vertente que também é muito atual e precisa ser tratada. Essa turma que não quer tomar vacina. Pois é, algo assim preocupante, né, Evandro? Porque esse ano mesmo, o final do ano passado, a gente já teve uma diminuição assim exacerbante mesmo, né, dos casos de Covid. A gente vê que hoje em dia deu uma aumentada, sim, mas devido às festas de final de ano e tudo mais, né? Mas o que está protegendo a vida mesmo em si é a vacina. Não tem como, não tem outra coisa, né? Pessoas não vacinadas representam os casos graves hoje, não é isso? Com certeza, os casos mais fatais da doença, né? Porque apesar de hoje, nesse momento, a gente está, né, tendo uma pequena crise também, né, em questão com a pandemia de aumento dos casos, as pessoas estão passando bem, apesar dos pesares, estão manifestando sintomas, né? Tem alguns incômodos, mas não como as pessoas que não foram vacinadas. Então, assim, é um alerta, né, até para as pessoas que estão nos assistindo, né, continuar o uso de máscara, a vacinação é importantíssima. Os números mesmo, os casos, né, que a gente vê hoje em dia ter caído, declinado cada vez mais, é em decorrência da vacina, a importância da vacinação mesmo. Quem quiser adquirir o livro, como encontrá-lo? Sei que ele está em todos os lugares, né? Graças a Deus, né? Tem várias formas, né, do pessoal estar encontrando ele. Aqui em Divinópolis ele está na Boutique do Livro, né, lá com o Daniel. Está na Livraria Loreto também no shopping, Pátio Divinópolis, né? Pode estar procurando ele também. E também ele está na maioria dos sites, né? Está na Submarino, no site Autografia, que é o da editora que eu escolhi, na Americanas. Então, Amazon. Na Amazon também. Então, assim, são vários mesmo. Se jogar já no Google, lá já vai aparecer já várias abas ali de opções de compra. Para a gente encerrar, como é que surgiu esse seu interesse? Você é de Itapecerica. Sou. Natural de Itapecerica, foi criada em Neulândia. Em Neulândia. Com muito prazer, aproveitar a oportunidade de mandar um abraço, um beijo para toda a minha família lá em Neulândia, em Itapecerica, né? O pessoal que eu tenho um carinho enorme. Final de semana passado mesmo eu estava lá e eu sempre, né, morei, né, nessa cidadezinha pequena, o distrito, né, de Neulândia. Então cresci ali. Meu pai sempre, né, a gente viveu de uma vida simples, né? Meu pai é agricultor, depois mexeu com comércio lá. Então, assim, eu tenho um carinho assim absurdo, Itapecerica, com os festivais de inverno, festival gastronômico, né? Itapecerica é um caso à parte, né? É um caso à parte, aquelas praças super bem cuidadas. Aproveitar e mandar um abraço pro meu primo, que é vereador, o Dalmo, o Teco, né, que cuida tão bem da cidade lá também. E assim, eu tenho um carinho enorme, né? A gente tem esse privilégio de poder morar em Minas Gerais e eu tenho um grande orgulho de ter nascido lá e não corto o vínculo não, sabe? Tá certo. Tô aqui, tô sempre lá também. Só de estar em Divinópolis você já tem vínculo, né? Porque aqui descende de Itapecerica, né? Então você já está ligado umbilicalmente a Itapecerica. Patrícia, eu queria agradecer pela sua participação com a gente aqui, principalmente te dar os parabéns por essa iniciativa, porque eu acho que esse registro que você está deixando, ele é fundamental como uma análise, como uma reflexão, para a gente entender realmente esse momento que a gente vive hoje. Sim, e é uma reflexão mesmo, né, para todos nós. A pandemia não acabou, está aí, né? Então, assim, é uma oportunidade também das pessoas conhecerem, né, por meio do livro, os relatos a respeito dos casos vivenciados, casos verídicos, né? E também uma forma de incentivo para a cultura, para a nossa cidade, né? Incentivar os jovens escritores, né, os jovens leitores, para que acredite no seu sonho, que as coisas vão se realizar no momento certo. E é uma leitura, estava folheando, já estava passando antes da gente começar a gravação, uma leitura agradável, muito bem escrita, o livro é muito bem editado, muito bem feito, né? Então, é uma leitura agradável essa, né? Sim, muito agradável, um livro bem tranquilo de ler, né? Bem fácil, com uma linguagem bem abordada, para que todas as pessoas se sentem à vontade com a leitura mesmo. Quem quiser adquirir o livro, você já falou, Boutique do Livro, Loreto, nas plataformas, né, que vendem livro, e quem quiser ter contato com você, de repente alguém pode querer conversar, saber alguma coisa, de repente o livro pode ser até mesmo um incentivo para mais pessoas escreverem livros sobre esse tema ou outros temas. Como te encontrar?
Claro, eu me coloco à disposição. Tem o meu Instagram, né, Paty Xavier 8. Paty Xavier 8. Isso, Paty Xavier 8. Qualquer pessoa pode estar mandando a mensagem lá no direct, para tirar alguma dúvida. Teve até algumas pessoas depois, né, de uma última entrevista que eu tive, umas 3 pessoas aqui de Divinópolis me procuraram. Fico sempre aberta, né, a um incentivo, a gente topar, conversar, falar a respeito das escritas, né, porque é um incentivo mesmo, eu gosto disso, é muito bom, né, a gente fazer alguma coisa, ter um reconhecimento e assim incentivar outras pessoas. O mundo está precisando de pessoas para incentivar, para agregar mesmo. E às vezes quando a gente fala de incentivo, é a palavra, é o vai, faz, né? É isso que as pessoas muitas vezes precisam ouvir. Com certeza, ainda mais nesse mundo assim tão corrido, ainda mais principalmente por causa da pandemia, nos deixou mais acelerados, né? As pessoas estão carentes de apoio, de carinho. Então, quando você tem alguém para te incentivar, fala assim, opa, peraí, vai dar certo, né?